Salve, galerinha do canal. Mais um vídeo. Esse daqui muita gente me pediu, hein, mano. De verdade, mano. Muita gente me pediu. Só que esse vídeo eu vou ter que fazer ele em duas partes. A primeira, eu vou ter que deixar dedicada ao treinador lá do Gunley, né? O Cruz. E esse daqui, velho, vocês me pediram. Teve gente me pedindo no Instagram. Teve gente pedindo nos comentários do YouTube aqui, mano. Eu acho que eu sei porque vocês estão pedindo pra eu fazer isso aqui. Acho que é porque vocês devem saber que eu sou o único cara que tem coragem de fazer isso, um bagulho desse aqui, mano. Mas é isso aí, mano. Isso daqui que nós vamos fazer hoje, meus amigos, nós vamos juntos mexer num ninho de baratas, certo? Nós vamos pegar... Eu acho... Vocês já viram... Eu espero que vocês nunca tenham tido desprazer na casa de vocês e ter que tirar o... Caralho, como é que é o nome daquele bagulho que tem ali, mano, que passa o esgoto? Não é o bueiro é na rua. Dentro da casa tem um desse, mano. Como é que é o nome, amor, desse negócio aí que fica na casa? Enfim, esqueci o nome. É um bagulho que você tem lá na sua casa que é tipo um bueiro. Aí quando você abre pra fazer manutenção nisso, rapaz, que visão do inferno, mano. Acho que é isso, é a fossa. Mano, é barata que você fala, não sabia que tinha tanta barata aqui não, mano. É isso que nós vamos fazer, nós vamos mexer num ninho de barata, mano. Tocar num ninho de vespeiro, mano. Então se esse vídeo der muito engajamento, mano, com certeza vai vir gente me enchendo o saco aqui. Mas é o que eu sempre falo, o trouxa que vem me encher o saco aqui, ele é esculhambado da melhor maneira possível. Tamo junto, beleza? Antes de mais nada, deixa um like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, porque no Instagram, como eu sempre falo aqui, eu respondo a caixinha de pergunta quase todos os dias, e isso ajuda bastante, né, tirar dúvidas em tempo real, beleza? Mais uma coisa que eu falei que é fazer as lives, eu vou tentar fazer uma live hoje mesmo, e trazer uma live aí com frequência, mano. Então lá você vai poder chegar, trocar uma ideia, se eu vir alguém encher o saco, vocês vão poder me ajudar a esculhambar esse imbecil em tempo real também. Vai ser do caramba essa live, mano. Acho que ninguém faz live aqui no meio fitness, né? Não, fitness não, velho. No nosso meio aqui. Enfim, link pra consultoria também vou deixar na descrição. Lá na consultoria, você sabe, eu pego você pela sua mãozinha e te levo pro seu resultado da melhor maneira possível, certo? Vamos começar? Vamos começar. Esses daqui foram os treinadores que eu selecionei, porque eu fui escolhendo de acordo com o que vocês deixaram nos comentários, porque eu não sabia muito, são poucos que eu conheço. E pra vocês verem como eu não sou um hipócrita, filha da puta, e pilantrinha, eu coloquei eu aqui também, mano. Você acha que eu não vou me ranquear junto? Afinal de contas, se eu estou criticando outras pessoas, eu também tenho que ter capacidade de me autocriticar, não é isso? É isso. Aqui a gente trabalha dessa maneira. Então, eu montei o tier list aqui como muito lixo, lixo, bom, excelente e o tier dos deuses ali, que são os treinadores de nível elite. Só que é o seguinte, essa lista ela teria que ser em duas, porque tem o treinador, que é o cara que só mexe com treino, e tem o coach, que aí o coach é um trabalho muito mais difícil. O bodybuilding coach é difícil pra caramba, porque como eu falei, você tem que ser médico, nutricionista, treinador e psicólogo, mano. Então, esse vídeo eu vou fazer os dois juntos, certo? Primeiro eu vou começar com os de treinadores. Vamos montar do treinador, depois eu reseto tudo e faço de coach, certo? Bora pro vídeo? Primeiro que ficou aqui é o senhor Johan. E nós estamos fazendo o de treinador primeiro, tá? Depois a gente faz o de coach. Senhor Johan Schatz, ou Johan, sinto muito, velho. Como eu falei, no de bodybuilding coach ele vai ter outra colocação. Mas, como treinador, é muito lixo, cara. De verdade, mano. É muito lixo. Ele não tem conhecimento nenhum de treino. E eu não sei como que isso vende, mano. Eu não sei como que isso vende. Até hoje eu não consigo entender como a percepção de esforço pode ser vendida, mano. É muito mais simples você vender um negócio e eu te falar, mano, você não precisa sofrer desse jeito, você vai ter resultados melhores. E que é a verdade, por incrível que pareça. Então, como treinador, muito lixo, velho. Pelo amor de Deus. O segundo que me pediram pra colocar, e eu, mesmo que ninguém tivesse pedido, eu colocaria, é o Rocha, mano. O Rocha, não existe outra colocação pra ele, mano. É God tier, e eu explico por quê. Velho, o tempo de experiência que esse cara tem treinando sério, isso é o principal. Se eu falar assim, o tempo de experiência que eu tenho de treino, mano, eu sou ruim com matemática, véio, me desculpa. 2025 menos 2012. Cara, eu tenho 13 anos de academia, certo? Quando eu entrei na academia. Só que, quantos anos eu tenho de treino sério? 2017. Então 2025... 2025 menos 2017. 8 anos. Entendeu? De tempo sério, de treino e estudo, são 8 anos. O Rocha deve ter o dobro disso, mano. De treino sério e estudos. Quando eu era moleque, velho, quando eu entrei em 2012 e comecei a pesquisar em fóruns pra começar a aprender, o personagem Mr. Sizing já era famoso nos fóruns, velho.
Tanto tinha post dele no hipertrofia.org, que eu não sei se era ele que postava ou outras pessoas. E no GH15 ele já era uma lenda. E nas comunidades do Orkut. Então o que o Rocha faz aqui, mano, ó, muito tempo. Só que não é baseado só em tempo, mas sim em conhecimento e aplicabilidade e dedicação, velho. Então, o nível de conhecimento que o Rocha tem, velho, nossa senhora, tá, é muito, muito alto, tá? Então, God Tier, sem explicações. O terceiro, o Ninja. Velho, eu vou ter que pôr o Ninja também no God Tier. Eu já tive o prazer de fazer um treino com o Ninja lá no Hell Tiro. E assim, o Ninja manja muito de treino, velho. Não tem o que falar. Manja muito. E quando eu falo de treino, não é só saber o que é o treino correto e aplicar e saber fazer as correções das variáveis, mas de conhecimento, de conhecer todos os perfis de treino. E quando eu falo perfil de treino, não é igual o bobão do Jorlan, não. Que fica falando, você tem que conhecer o perfil de treino do Brett Warren. Aí eu quero hoje um treino mais Ronnie Coleman. Não, não é isso, mano. É conhecer perfis de treino de verdade. Então, metodologias que foram criadas e você saber extrair coisas dela. Por exemplo, DC Training. Por exemplo, os modelos de treino do Dr. Scott Stevenson, do Mountain Dog, que era o... Como é o nome dele, velho, que faleceu? Esqueci, eu lembro como Mountain Dog. Ele é muito famoso. O que mais? Conhecer as metodologias do Jordan Peters e coisas mais antigas. O Westside Barbell, do Powerlifting. Todos esses modelos, o Ninja manja tudo isso daí, velho. Então é um conhecimento estratosférico, mano. God Tier, sem sombra de dúvidas. Faixa preta, pediram pra eu colocar. Cara, o faixa preta eu vou colocar como bom. Poderia colocar como excelente, mas o único motivo que eu não vou colocar como excelente é as coisas que ele faz não tem muito sentido, mano. Não tem muito sentido algumas coisas. Mas é um cara muito estudado, é um cara que gosta de estudar o treinamento, gosta de estudar ciência, por isso eu vou ter que colocar ele no bom. Não tem como eu não colocar ele no bom. Seria uma loucura da minha parte. Mas é o que eu falei. Ele tem conhecimento suficiente para subir para o excelente. Por que ele faz algumas coisas que são questionáveis? Eu não sei. Então, faixa preta. Ética de trabalho também não tem o que falar. O cara tem uma ética de trabalho muito boa. Então, bom. E ele poderia estar no excelente, com certeza. Pinduca. Não preciso falar mais nada. Senhor Júlio Balestrin. Júlio Balestrin é o seguinte. Eu vou colocar ele no bom também. Por que eu vou colocar ele no bom? Bagagem de casa, então ele é um cara que entende sim sobre treinamento, mas o conhecimento de treinamento dele é muito limitado. Assim como é o do Jorlan. Só que a diferencial do Balestrin pro Jorlan é que o Balestrin quer aprender o negócio sério, quer aprender a fazer o negócio de verdade. Eu vejo isso. Não, como eu sempre falo, não acompanho muito, mas sempre que aparece eu vou vendo, eu tenho essa percepção. Então se você for pegar vídeos de 8 anos atrás do Balestrin fazendo treinos, você vai ver que era uma porcaria. Se você for pegar hoje, você vai ver que é um nível completamente diferente. Então, ele tá aqui no bom. Seria injusto eu colocar ele no lixo, porque no passado eu poderia categorizar como um treino lixo. Hoje em dia não dá, mano. Ele evoluiu. Não posso, eu tenho que falar a verdade, certo? Eu tenho que ser sincero com vocês. Pacholok, God Tier. Vou explicar o porquê. Alguns de vocês podem discordar de mim. Mas lembra que o God Tier ele é uma todos os tiers aqui, eles são, não é todo mundo tá no mesmo nível, entendeu? Então, o Ninja e o Saizen aqui de conhecimento de treino, creio que estejam no mesmo nível. O Pacholok tá um pouco abaixo em nível de conhecimento de treino. Mas por que eu encaixo o Pacholok como God Tier? Primeiro, velho, cara muito humilde. E se o cara é muito humilde, significa que ele está sempre disposto a aprender e melhorar o trabalho dele, que ele mesmo já falou que gosta de trabalhar dessa maneira. Ele gosta de estar aprimorando e aprendendo coisas. Isso conta muitos pontos. Segundo, ele sabe treinar, velho. Você já viu aqui que tem react meu fazendo sobre o treino dele com o Kaminsky brabo, fazendo um shoulder press da Hammer. E lá eu falo com todas as letras. Ele sabe o que ele está fazendo. É um ótimo treinador, tem um ótimo conhecimento de treino e manipular as variáveis, tem uma ótima percepção da força dele ali, saber, fala, mano, eu acho que com essa carga aqui eu faço X reps. Então é um cara que sabe treinar. A minha desavença, não é nem desavença, a palavra é muito forte, a minha contrapontuação contra o Pacholok seria no que eu já falei naquele vídeo. Tem coisas que ele faz que não tem o menor sentido, que é pegar uma carga de aquecimento e levar essa carga de aquecimento até a falha, interpretando essa carga de aquecimento como uma série válida. Isso é loucura, mano. Não faz sentido. E eu já vi ele fazendo isso diversas vezes. Por quê? Não sei.
Mas como eu falei, é um cara muito humilde, um cara que entende de treinamento e eu tenho certeza que eventualmente ele vai parar de fazer isso. Mano. Ele vai aprender eventualmente e falar, mano, realmente isso daqui não tem muito sentido eu fazer não. Então eu tenho que colocar o Pacholó como God Tier, até porque, mano, os resultados falam por si só. Quando a gente fala de resultado, eu também tenho que ser honesto e falar pra vocês que todos os atletas que estão no Olímpia, eles têm uma genética de elite, certo? Então qualquer treinador que pôr a mão ali vai fazer o cara evoluir. Isso é uma coisa muito importante de se falar, mano. Qualquer cara que pegar o Ramon vai fazer ele evoluir. Qualquer cara que pegar o Shaun Clarida vai fazer ele evoluir. Isso é um fato, mano. Eu tenho que falar isso, velho. Então muitas vezes você fala, nossa, olha o trampo desse cara aqui com esse atleta, que incrível, esse treinador é muito bom. Não, mano, o cara tem uma genética absurda, qualquer coisa que fizer funciona. Aonde que você vê de forma minuciosa a mão de um bom treinador? No condicionamento e na densidade do físico. E de construir densidade, eu sinto muito, não há genética que te deixe denso. A densidade ela é fruto exclusivo do treino. Ter um físico grande, estético, com musculaturas bem desenvolvidas, tipo assim, um bíceps com aquele pico tipo do Arnold, tem treino que possibilite você fazer isso? Não, velho, é genética, você entende? Mas a densidade, isso daí é fruto exclusivo do treino. Então, um bom treinador, ele vai conseguir replicar isso no físico de um cara. Essa é a diferença principal, porque todos têm uma genética de elite. O que vai mandar? Condicionamento e densidade do físico, beleza? Então, é isso. Senhor Jorlan, lembra que essa lista que nós estamos fazendo primeiro é como treinadores, apenas manipulação e conhecimento de treino. O Jorlan eu vou pôr no lixo, velho. Não é muito lixo, eu vou pôr no lixo. Por que muito lixo? Porque eu tenho também que respeitar a bagagem que ele tem de treino. Por mais que ele não tenha muito conhecimento do que é um treino de verdade, ele não consegue enxergar que as coisas que ele faz, tem coisa que ele acerta, só que a maior parte das vezes ele erra, porque ele fica nessa de hoje eu vou fazer um treino mais Brent Warren, hoje eu vou fazer um treino mais Ronnie Coleman. Isso você não se faz, velho. Já expliquei por N motivos porque isso não se faz, não funciona, você não pode pensar dessa maneira. Então, ele tem um conhecimento de treino? Tem. Mas ele não consegue entender qual que é o certo e qual que é o errado. Então por isso eu não vou pôr no muito lixo. Eu vou pôr no lixo. Como treinador, e eu não tô falando da pessoa, porra. Não vem aqui falar, pô, você tá falando que os caras são lixo. Não, tô falando como treinador, não como pessoa. Lembre muito, sempre disso. Esse aqui sou eu, mas eu não vou colocar eu vou colocar o Cruz primeiro. O Cruz, eu preciso ser honesto com vocês. Eu vou colocar ele no bom, mas eu poderia pôr ele no lixo também. Mas eu vou colocar ele no bom e eu vou explicar o porquê que eu vou pôr ele no bom e não no lixo. Metodologia de treino do Cruz. Muito volume e muito volume. Então, automaticamente você já sabe que era para ele estar no lixo, certo? Mas por que eu vou colocar no bom? Se você for ver os vídeos dele treinando e de todos os atletas que ele treina, o que ele preza muito? Uma execução perfeita. Isso vale mais do que tudo. Por esse único motivo, ele consegue subir pro bom e não ficar no lixo. Por causa de ter esse apreço pela qualidade do exercício e ter proximidade com a falha. Por mais que seja um volume ridiculamente imbecil, que não faz sentido você usar em nenhum ser humano, nem no hormonizado e muito menos no natural, eu vou ter que colocar ele no bom por causa de prezar por uma execução limpa e prezar saber a importância da proximidade com a falha. Também gosto da escolha dos exercícios quando eu vejo alguma coisa ali. Então eu vou colocar ele no bom. Por último, eu tenho que me ranquear, velho. E quando eu me ranquear aqui, tanto como treinador como coach, eu deixo abertamente aí para os alunos da consultoria virem comentar o que eles acham também, mano. Afinal de contas, eu tenho que ser honesto com vocês. Cara, como treinador, conhecimento de treino, eu me colocaria aqui isso sendo bem honesto. Por quê? A bagagem que eu tenho de treino, ela vem da mesma escola do Sizing, que é o powerlifting, e é o que eu sempre falo, se você sabe treinar e montar uma periodização de powerlifting, o resto você faz de olhos fechados. É fácil. Isso é um fato. Mas eu não estou me colocando no God Tier perto deles. Lembra que eu falei que você vai espaçando? Eu me colocaria aqui, ó, lá embaixo, mano. Tem muitas outras pessoas no God Tier, certo? Eu me colocaria lá embaixo, velho, porque eu ainda tenho muito pra aprender. Mas sobre treino, velho, conhecimento de treino, de visão de treino e de conhecer metodologias, lembra que eu falei, metodologia, conhecer vários perfis reais de treino que foram aplicados diversas vezes por anos. Então a gente tem metodologia de treino russo, do powerlifting, tem metodologia do Westside Barbell Club,
que, se não me falha a memória, era preconizado ali pelo Dave Tate, esse pessoal Westside. Tudo isso, eu conheço tudo isso, velho, de cabeça. Dog Crap, Blood and Guts eu conheço de cabeça. Tudo isso, mano, eu sei. Fora a minha visão pessoal em cima do treinamento e a aplicabilidade. Porque se vocês forem ver meus vídeos de treino, mano, você vai ver que ali, mano, eu vou treinar. Eu nem levo o celular, mano. Não tem celular não é treinar. Eu vou treinar, é pra treinar e eu tô entregando meu máximo. Todas as séries ali, eu dou a minha vida em cada série, entendeu? Isso é um diferencial muito grande, velho. Tem uma diferença de você treinar 20 anos só por treinar e você treinar um ano só treinando da maneira assim, mano. Eu tô vindo da minha vida aqui, eu não tô vindo brincar, não, fazer graça. Isso muda muito, certo? São 8 anos que eu tô nessa daí de treinar desse jeito. Fazer, dar a minha vida no treino. Falar, mano, esse treino é único. Se ele é único, eu só tenho ele hoje. E se eu só tenho ele hoje, ele vale tudo, eu preciso entregar tudo. Isso é um diferencial de comprometimento. E é isso que faz você aprender de verdade, mano. O trampo que você conseguiria resultar de resultados em 10 anos, você consegue em 1 se você tem uma ética de trabalho dessa maneira. Fora o aprendizado. Então, eu me coloco como treinador no God Tier, mas lá pra baixo, mano, lá pra baixo. Inclusive, olha que coisa engraçada, mano. Tem um vídeo do Saizen treinando o Moraes de um ano atrás, mano. E essa madrugada eu fui treinar o meu aluno Will e cheguei de madrugada aqui em casa, né? E no vídeo que eu postei sobre o react das técnicas, né, do Samuel, eu expliquei sobre o DC Rest Pause, né? E expliquei tudo sobre ele, por que ele funciona, qual que é a lógica por trás e quais são os pontos negativos. Daí, velho, eu fui ver a porra do vídeo do Saizen, treinando Moraes, e ele botou um DC Rest Pause lá pra eles fazerem. Que eu sei que o Saizen usa isso daí, o Dog Crap. Inclusive eu conheci o Dog Crap pelo Saizen, mais de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Só que eu nunca tinha visto esse vídeo. E aí o Saizen foi explicar o Rest Pause do Dog Crap. E ele explicou nas mesmas palavras que eu expliquei, velho. Isso eu fiquei abismado. Falei, caralho, velho, ele explicou exatamente as mesmas palavras que eu usei, da mesma maneira que eu expliquei os negativos também, velho. Então, pô, isso é da hora de ver, mano. Quando você fala, mano, caramba, eu tenho um conhecimento absurdo aqui. Isso foi da hora de ver, certo? Fechamos o tier list dos treinadores. Agora, vamos passar para o Bodybuilding Coach, que é bem diferente. Lembra que eu falei pra vocês? É bem diferente, mano. É bem diferente. O abismo é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Exige muito mais domínio, feeling. É uma coisa muito mais séria. Vamos resetar isso aqui. Ah, eu não preciso resetar, né? Eu só posso ir trocando. Vou começar aqui por último, que fui eu. Aí, como Bodybuilding Coach, como eu falei, eu preciso ser muito honesto. Eu vou me descer para excelente. Por que para excelente? O meu foco principal é treinador. Eu já preparei pessoas para palco? Já. Eu sei fazer um pré-contest? Sei. Eu tenho um domínio absurdo de hormônios? Tenho. Porque o hormônio é uma coisa complicada. É simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Por quê? Individualidade. Da mesma forma que a parte nutricional. Individualidade. Então tem gente que responde melhor com nandrolona, tem gente que responde melhor com texto, e tem as proporções também. Então às vezes você põe 2:1 de texto, caga o cara. Você volta 1:1, arruma. Aí você põe 2:1 de nandro, fica beleza. Tudo isso, e isso eu falei só 2 hormônios, tem outros 20. Então a parte hormonal é complicada. Então como bodybuilding coach, eu me colocaria como excelente. Por quê? Aí falta bagagem. Por mais que eu tenha todo o conhecimento, eu sei fazer uma prep, eu sei fazer tudo, eu sei utilizar tudo que é preciso utilizar, manipular tudo, eu sei fazer manipulação de clean, eu sei fazer manipulação de T3, sei fazer tudo, mano. Sei fazer carb-up, sei fazer desidratação, eu sei tudo. Só que é o seguinte, eu não tenho a mínima condição de me comparar com nenhum desses caras aqui. Isso, olha como é interessante saber fazer essa análise. Nenhum desses caras aqui eu tenho como me comparar nessa parte por estudo de casa. Então o Jorlan sabe fazer uma prep melhor que eu? Não sei. Mas com certeza ele tem mais bagagem nisso daí pra falar do que eu. Porque ele preparou muito mais atletas, entendeu? Então eu tenho que ser humilde e saber me colocar. Como bodybuilding coach, eu me colocaria como excelente, mas não lá em cima não. Pra cá, ó, lá embaixo. Não pela falta de conhecimento, mas pela falta de tempo de casa e ter preparado mais atletas. E inclusive eu já, pegando o gancho aqui, a deixa, o meu foco da consultoria não é nem ficar preparando um atleta não, mano. Atleta que vinha até mim, eu escolho a dedo. Com quem eu quero trabalhar. Porque como eu já falei, todo mundo sabe que treinar com um atleta é uma desgraça. Aí o cara não faz o que você pede pra ele fazer. E se ele tiver um resultado merda porque ele não fez o que você pediu pra ele fazer, a culpa não é dele não. A culpa é do treinador, mano. Então eu escolho a dedo atletas que eu quero trabalhar. Então quando esse canal crescer, vocês fiquem cientes disso. Vocês não vão me ver treinando um atleta famosinho não, mano. Eu escolho a dedo. Eu escolho o atleta.
que eu quero trabalhar, certo? Então, como bodybuilding coach, eu me colocaria aqui como excelente, mas o excelente lá embaixo, certo? Não pela falta de conhecimento, mas pela falta de tempo de casa. Isso, querendo ou não, conta muito. Senhor Johan, acho que eu posso upar ele pro lixo. Sim, o senhor Johan, eu posso upar ele pro lixo, porque tempo de casa, o cara já subiu num palco do Olimpo, ele sabe fazer algumas coisas, só que o nível de treino dele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não consigo colocar ele no bom por causa disso, e algumas coisas são questionáveis que ele faz também em preparação. Então ele subiu do muito lixo pro lixo. Senhor Pinduca, mesma coisa, subiu do muito lixo pro lixo. Porque, mesma coisa, tempo de casa, o cara viveu o bodybuilding, sabe, ele entende o backstage ali, mas pelo nível baixíssimo de treino, que, mano, o treino conta muito, o treino é 70%, velho. Eu não posso colocar ele no bom por causa disso. Senhor Jorlan subiu pro bom, certo? Senhor Jorlan sobe pro bom pelo mesmo motivo. Tempo de casa, saber de preparação, ter uma vivência absurda no esporte, eu não posso negar isso pra vocês. O cara é uma lenda do esporte, principalmente aqui no Brasil, né? Então, subiu do lixo pro bom. Faixa preta permanece no bom alto, até porque o faixa preta, eu acho que ele nem é coach, né, mano? Ele é só treinador. Então, eu queria até tirar ele daqui, mas não dá. Eu não sei como faz pra tirar. Senhor Júlio Balestrin, bom alto, quase no excelente, certo? Júlio Balestrin vai pro bom alto, quase excelente, porque muita história de bodybuilding, muito conhecimento de bodybuilding, muito bom de preparação, então ele tá no bom alto, quase vindo pro excelente. Acho que eu posso pôr ele no excelente aqui, acima de mim, pelo nível de conhecimento em preparação. Pô, o cara é uma farmácia humana, né? Se vocês forem ver os relatos aí do Balestrin, velho, ele é uma farmácia humana, então o cara tem que manjar de hormônio, velho. Então vamos colocar ele aqui no excelente, acima de mim, como bodybuilding coach, certo? O Cruz, bom. Bom alto. Não é o bom baixo, é um bom alto. Por quê? Simples. O cara sabe fazer uma prep, mas faz coisas questionáveis na prep, como zerar carbo. Isso daí você não faz nem com o seu pior inimigo, mano. Não tem lógica por trás disso. Aí ele vem falar assim, se ele vir comentar aqui, ele vai falar assim, olha o condicionamento que eu apresentei. Filho, o Dorian apresentava um condicionamento 30 vezes superior ao seu e eu tive a oportunidade de perto de ouvir quantas calorias ele usava para secar no cutting dele. Era em torno de 3.000 calorias que ele usava. E ele tinha um peso parecido com o seu. Então por que você tá zerando carbo seu? Por que você tá zerando carbo de porra de atleta natural? Você é louco, caralho? Vá se fuder. Ah, porra, isso daí é revoltante, mano. Zerar carbo é uma coisa que você não faz com o seu pior inimigo. Você não faz isso com o seu pior inimigo, mano. Imagina com um aluno. Então eu não posso colocar o Cruz como esse treinador excelente, não. E só por esse fator de ficar zerando carbo e ficar junto com o carbo zero, você botar um volume desgraçadamente alto, eu deveria descer ele pro lixo, mano. Mas eu não vou fazer isso por causa do quê? Eu prezo muito a ética de treino. O cara que entende de proximidade com a falha e preza por uma execução boa, isso conta muitos pontos. Então eu vou colocar o Cruz acima do Jorlan por causa disso, certo? Mas a minha vontade era de pôr no lixo, velho. No lixo. Porque isso daí você não faz com o seu pior inimigo, certo? Ninja. Velho, o Ninja é o seguinte, eu não sei como que ele trampa com preparação. Eu não sei, mano. Eu sei que ele prepara atletas e quando eu vejo, que eu sempre acompanho o Ninja, velho. O Ninja, cara, mano, o Ninja é foda, velho. Mano, o Ninja é uma humildade em pessoa. Caralho, velho, eu tenho uma inveja da calma que o Ninja tem, mano. O cara consegue ser zen 24 horas por dia. Eu não entendo. É tipo Pantera, mano. Como vocês conseguem, velho? Eu não consigo, não, mano. Não dá, velho. Não é porque eu fico puto aqui que eu não me controlo. Eu me controlo, porque se eu não fosse me controlar aqui, mano, eu tava xingando até agora, velho, o Cruz. Mas, velho, como que esses caras conseguem ter esse nível de zen? Eu não sei, velho. É invejável. O Ninja é uma humildade pura, velho. Você chega pra trocar ideia com ele, tá sempre assim. E aí, mano, beleza? Ô, da hora, tamo junto. Cara, isso é muito incrível, velho. Eu queria ser desse jeito. Então, o Ninja, eu acho que ele pode permanecer sim no God Tier, porque eu vejo muitos bons resultados. E, porra, o Ninja é um nerd, né, velho? Se o cara é um nerd em treino, você pode ter certeza que ele vai ser um nerd em tudo que ele quer se aplicar ali. E, porra, quem é mais esforçado e aplicado do que o Ninja aqui no Brasil em treino? Você conhece alguém? Não conheço não, velho. Então, com certeza, dá pra deixar ele no God Tier, com certeza. Pacholok. Pelo que eu entendo, acho que ele não é bodybuilding coach, né? Ele é só treinador, então eu teria que tirar ele daqui. Mas vamos deixar ele aqui no God Tier, só reforçando que ele não posso colocar ele em nenhum lugar porque ele não mexe com isso, pelo que me falha a memória. Ele só mexe com treino mesmo. E o Rocha permanece no God Tier, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. O cara que também é uma farmácia humana, testou tudo nele mesmo, você acha que o cara não sabe fazer o bagulho, porra? Pega as histórias antigas do Rocha aí com o hormônio, vocês vão ver, mano.
O cara é uma farmácia humana. Todo mundo que é uma farmácia humana, ele aprende, velho. Porque se ele não aprender, ele se mata, velho. Entendeu? Então, se o cara é uma farmácia humana, ele tá vivo, mas esse cara é bom, velho. Esse cara sabe o que tá fazendo, certo? E o treino a gente já cobriu mais alto nível, certo? É isso. Velho, eu gostaria de colocar mais pessoas aqui, mas não tinha muita gente, velho. Isso daqui foi o que vocês sugeriram lá. Eu não tenho muita ideia, eu não fico acompanhando muito, não, certo? Eu acho que ficou honestíssimo isso aqui, tá? Acho que ficou muito bem feito, muito bem colocado. Honestíssimo. Vocês deixem aí nos comentários o que você acha, quem que você mexeria de lugar. Nós estamos juntos. E, como eu falei, os alunos da consultoria, mano, vocês podem, mano, me enquadrar aí. Fala, mano, eu já tive uma preparação ali com você, eu achei que não foi excelente, não. Foi bom. Pode falar, velho. Aqui é nós, mano. Não tem, isso aqui não tem, não. E, inclusive, as críticas que forem realmente efetivas, quem tiver, eu vou deixar fixo nos comentários, velho. Porque aqui eu gosto de trabalhar dessa forma, no mais limpo possível, certo? Rapaziada, tamo junto. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. O link pra consultoria tá na descrição. E é nóis. Como eu falei, vou trazer uma live aí. Livezinho jogando um game, mas o foco não é o game. O foco é vocês trocar ideia lá, interagir, perguntar sobre treino, tirar dúvidas em tempo real. E é nóis, trocar uma ideia. Às vezes você pode trazer, faz esse react aí pra nós ver agora em tempo real. A gente faz. Esculhamba quem tiver que esculhambar. E é isso. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.